Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para a gente trazer aí um pouco sobre as impressões da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Estreia essa que foi um jogo difícil, sofrido, né? Mas o que importa são os 3 pontos, né? Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, né? Bom, assim, foi uma estreia difícil, sofrida. Por quê? Porque o Flamengo jogou mal? Sim, o Flamengo jogou muito mal lá em Goiânia. Porque o Atlético jogou bem? O Atlético não jogou muito bem não, tá? Mas por que isso aconteceu? Porque o gramado não era gramado de futebol não, mas não era mesmo, tá? Era gramado de beach soccer, com todo respeito, tá? Por exemplo, o jogador do Flamengo fazia falta, que foi o caso do Pulgar no primeiro tempo, levantava areia, entendeu? E aliás, essa falta aí gerou um dos lances mais decisivos do jogo, né? O Pulgar fez a falta, não recebeu o cartão, que eu acho que deveria ter recebido, e aí o Jair Ventura também achou que era para cartão amarelo. Jair Ventura, filho do Jairzinho, o furacão da Copa de 70, também achou que era para cartão amarelo, foi lá, reclamou com o quarto árbitro dedurou essa reclamação para o juiz, e o juiz já chegou, pimba, cartão vermelho para o Jairzinho, e o Jairzinho foi expulso. Na minha opinião, tá, uma expulsão exagerada do Jair Ventura, a não ser que ele tenha falado alguma coisa demais, né, pro quarto árbitro. Mas enfim, vamos lá. O comecinho do jogo, 0-0. No comecinho até que o jogo foi animado, com algumas chances de lado a lado. Cebolinha, por exemplo, mandou um chute muito perto do gol do Atlético, né? E o Atlético também procurava assustar em jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. Aliás, vou antecipar logo o grande erro da escalação do Tite, tá? Porque o que acontece? O Varela passou mal antes do jogo, teve um quadro viral e não pôde jogar. E aí o Tite, ao invés de chamar um garoto do sub-20 para jogar pelo lado direito, na lateral, não. Ele prefere ou escalar o Ayrton Lucas, que foi o caso, ou improvisar o Everton Araújo, que é volante também. Então, quer dizer, de qualquer maneira, é improviso ali, né? Você tem um lateral esquerdo jogando pela direita ou um volante que não é da posição aí também jogando como lateral direito. E aí o Flamengo, eu achei até que o Flamengo fosse sofrer mais com os ataques do Atlético Goianiense ali pelo lado direito. Até que não sofreu tanto, porque pelo menos o Tite, embora tenha errado na escalação, o Tite pelo menos posicionou o time de uma tal forma que dificultou um pouquinho os ataques mais intensos do Atlético Goianiense ali pelo lado esquerdo. Bom, e o jogo também estava muito travado por conta do gramado, né? Tufos de grama se soltavam, enfim, gramado muito fofo, entendeu? Gramado péssimo para a prática do futebol. E o presidente do Atlético Goianiense, no final do jogo, reclamou muito da arbitragem. Uma vergonha. Eu até concordo, até certo ponto, com ele, porque teve esse lance aí do cartão amarelo pro Pulgar, que poderia ter recebido. A expulsão, eu acho que foi exagerada do filho do Jairzinho, né? E também um outro lance lá no final do jogo, que vocês vão ver, talvez concordem comigo ou não, que eu acho que foi exagerado. Mas vergonha mesmo estava o gramado do Serra Dourada. Entendeu? O presidente do Atlético Goianiense adora aparecer para falar besteira, entendeu? Por que ele não falou do gramado, que estava uma vergonha para os dois times, entendeu? Por que
quando o Atlético joga num estádio próprio, que tem um gramado que é dos mais bonitos do Brasil, tá? Por que quando ele resolveu levar o jogo para o Serra Dourada para ganhar mais uma renda maior, por que ele não levou o próprio filho do Jairzinho e pelo menos o capitão do time para ver se o gramado tinha condições mínimas de jogo? Entendeu? Por que ele não fez isso? Não, renda. Entendeu? Eu quero renda. Então, realmente não dá, entendeu? Não dá. Bom, num dos poucos lances de perigo no primeiro tempo, aliás, a arbitragem esteve tão vergonhosa que deixou de expulsar um jogador do Atlético Goianiense, entendeu? Por ele ter dado um pisão no rosto do Ayrton Lucas, entendeu? No meio campo. Aí eu concordo plenamente com o presidente do Atlético Goianiense. Logo depois desse lance, um lançamento espetacular para o Pedro, que pegou ele sozinho, de cara com o goleiro, só que tem que aí veio o zagueiro Alex Vinícius, ex-Volta Redonda, e fez uma falta dura nele. Na hora eu achei até que eles tinham meio que se embolado, mas não, o Alex veio, entrou duro nele, falta, entendeu? O Pedro ia sair cara a cara com o goleiro sozinho, o Alex era o último homem, então expulsão merecidíssima do Alex. Foi, a meu ver, o único lance em que o árbitro acertou totalmente. Aliás, não acertou na hora, né? Porque ele não marcou a falta na hora que deveria ter marcado, marcou um pouquinho depois. Mas ainda bem que marcou a falta, porque o que acontece? Teve um jogador que baixou o espírito do Zico nele, né? A falta foi atrás da meia-lua, uns 2 ou 3 passos atrás da meia-lua, e o De La Cruz baixou o espírito do Zico nele. De La Cruz, o próprio Carolino, o Léo Pereira e o Arrascaeta se apresentaram para a cobrança. E o De La Cruz bateu, mas bateu de uma forma magistral na bola. Magistral. Bateu de pé direito. A bola encobriu a barreira e foi lá no ângulo superior direito do goleirão do Atlético Goianiense, que ficou parado, só namorando a bola entrar, né? E aí o Flamengo faz 1-0 lá em Goiânia aos 47 minutos do primeiro tempo. Aliás, 51 do primeiro tempo faz 1-0 o Flamengo lá em Goiânia. E aí se você pensa que 1-0 com o adversário com 10, o jogo ficou tranquilo? Não ficou não, tá? Foi igualzinho o jogo do Milionários lá na Colômbia, tá? O Flamengo tentando dominar o jogo, não conseguindo e levando contra-ataque, entendeu? Daquela vez, a altitude podia ser usada como desculpa. Dessa vez, não. Dessa vez até o gramado pode ser usado como desculpa também. Mas, realmente, de novo, 11 contra 10 e o Flamengo não mata o jogo. Entendeu? E quase que se enrola dessa vez. Bom, pelo lado direito, jogada pelo lado direito do Atlético, bola cruzada na área e o Luiz Fernando, aquele mesmo ex-Botafogo, apareceu para cabecear dentro da área e empatar o jogo. 1-1. O Luiz Fernando que decidiu um Botafogo e Flamengo uma vez, né, fazendo 1-0 para o Botafogo, e agora ele empata esse jogo contra o Atlético Goianiense pro Dragão, né, 1-1. E aí, o Léo Pereira parece que desligou a chavinha do cérebro, sabe? Porque teve um lance lá dentro da área do Flamengo, que o Rossi fez a defesa, e um jogador do Atlético foi atrapalhar a saída de bola dele. E aí o Léo Pereira foi lá e deu um empurrão, entendeu? Um empurrão mesmo no jogador do Atlético, e o juiz, claro, marcou pênalti pro Atlético Goianiense. Quando eu vi, o jogador do Atlético estava caído fora da área, mas é porque ele empurrou dentro da área, mas muito próximo da saída da área. Então, pênalti, claro, pro Atlético Goianiense. E aí o jogador do Atlético, o Shailon, bate e a bola vai na trave, para a alegria de muitos rubro-negros cariocas, né? Porque tô falando rubro-negros cariocas porque
o Atlético Goianiense também é rubro-negro. Bom, 1-1, continuando, né? E o Flamengo começa a ter um pouco mais de domínio do jogo, até porque o Atlético começou a cansar também na parte final do jogo. E o Ayrton Lucas recebe pelo lado esquerdo, porque o Flamengo já tinha feito alterações, né? Por exemplo, o Gerson entrou durante o jogo, e aí, se eu não me engano, o Luiz Araújo passou a fazer a lateral direita, né? E aí o Ayrton Lucas passa a fazer a lateral esquerda. E aí o Ayrton Lucas recebe pelo lado esquerdo e dá um corte no zagueiro, bate de pé direito e a bola vai no travessão, né? E continua 1-1, até que no finalzinho, um cruzamento para a área, se eu não me engano, do Arrascaeta, e aí o Bruno Henrique recebe um pênalti do jogador do Atlético Goianiense, que deu uma cotovelada nele, né? O Maguinho. E, aliás, o presidente do Atlético também reclama desse lance, mas, sinceramente, cotovelada você tem que olhar algumas coisas. Você tem que olhar se o jogador olhou para trás, tá? Você tem que olhar se o jogador fez um movimento de gatilho e se atingiu, né? Bom, duas coisas aí aconteceram. Ele fez um movimento de gatilho e ele atingiu o Maguinho, né? Mas ele não olhou para trás. Eu acredito que a expulsão do Maguinho, porque o Maguinho foi expulso na hora da revisão do lance, porque o árbitro não marca o pênalti na hora que ele aconteceu, tá? Eu acho que a expulsão do Maguinho foi exagerada também por conta dele não ter olhado para trás, tá? Mas ele faz um movimento de gatilho, o movimento da cotovelada típica, entendeu? E, portanto, é para ser marcado o pênalti, sim. Eu acho que era para cartão amarelo, tá? Não para cartão vermelho. Bom, e aí o Pedro vai lá, bate muito bem e faz Flamengo 2-1 lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Bom, placar justo? Para mim não foi não. Para mim não foi placar justo não, porque o Flamengo jogou muito mal lá em Goiânia e não merecia ganhar não. Mas enfim, vitória conquistada pelo Flamengo e 3 pontos importantíssimos para começar bem o Campeonato Brasileiro. E agora pensar no São Paulo na quarta-feira, Flamengo e São Paulo no Maracanã. O São Paulo estreou perdendo para o Fortaleza, né? E agora é Flamengo e São Paulo no Maracanã. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal Potência Rubro-Negra é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? Bom, minha gente, a gente vai, mas a gente volta aí ao longo da semana, tá bom? Pra gente falar mais sobre o Mengão, tá bom? Tchau, tchau, gente!